Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai abrir o arquivo confidencial da Bíblia para falar de um cara que pouca gente conhece, mas que foi uma das figuras mais importantes e respeitadas do seu tempo. Um verdadeiro mestre Jedi da lei judaica. Pega a visão. Hoje a gente vai descobrir quem foi Gamaliel. Ele não era um apóstolo, não era um profeta, ele era um fariseu, mas não um fariseu qualquer, ele era o fariseu. E o mais sinistro, ele foi o professor do apóstolo Paulo. Tá ligado na potência disso? O cara que ensinou o Velho Testamento pro homem que escreveria a maior parte do Novo Testamento? Se você tá pronto para conhecer esse mestre da prudência, que deu um dos conselhos mais sábios de toda a Bíblia, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a história de hoje vai te dar uma aula de sabedoria e discernimento. Bora nessa! Quem era o cara? O PhD dos fariseus. Pra gente entender a importância de Gamaliel, a gente precisa sacar o peso do nome dele. A gente encontra ele no livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele é apresentado, a Bíblia não economiza nos elogios. Lá em Atos 5, diz que ele era um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, honrado por todo o povo. Vamos quebrar essa descrição para pegar a visão? Fariseu. Ele era da elite religiosa, o time dos caras que levavam a lei a sério, mas ele não era como os fariseus que viviam tretando com Jesus. Ele era de uma linha mais mente aberta, a famosa escola de Hillel, que era conhecida por ser mais moderada e menos radical que a outra grande escola, a de Shammai. Doutor da lei. O cara não era amador, não. Ele era um rabi, um mestre, um professor. O título Rabban, que era superior a Rabi, foi dado a pouquíssimos homens na história judaica, e Gamaliel era um deles. Ele era o reitor da Universidade de Teologia de Jerusalém, honrado por todo o povo. Ele não era só respeitado pelos religiosos. A galera toda, o povão, tinha ele em alta conta. Ele era um homem de reputação impecável. E a credencial mais sinistra de todas vem da boca do próprio apóstolo Paulo. Lá em Atos 22, quando Paulo está se defendendo, ele joga a carteirada. Eu sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, conforme a mais estrita exatidão da lei de nossos pais. Pá! Depois que eu entendi isso, ser instruído aos pés de Gamaliel era o equivalente a dizer hoje: eu me formei em Harvard com o melhor professor do mundo. Paulo tinha o melhor treinamento teológico e filosófico que um judeu poderia sonhar em ter. E o professor dele era esse cara, Gamaliel. A gente vê Gamaliel em ação num momento de crise total para a igreja primitiva. A gente tá lá em Atos capítulo 5. Os apóstolos, especialmente Pedro e João, estão botando fogo no parquinho de Jerusalém. Eles estão pregando sobre a ressurreição de Jesus, curando os doentes na maior cara de pau, e a galera tá vindo de tudo que é cidade para ouvir eles. O Sinédrio, o conselho de líderes religiosos, ficou maluco de raiva e inveja. Eles prenderam os apóstolos. Um anjo foi lá e soltou os caras. Eles voltaram a pregar no templo. Os guardas prenderam eles de novo e levaram para o Sinédrio. A treta estava formada. O sumo sacerdote, cheio de ódio, disse: a gente não mandou vocês pararem com essa história de Jesus? E vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e ainda querem botar a culpa do sangue desse homem na gente. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu na lata: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E pregou o evangelho ali mesmo, na cara dos caras. A Bíblia diz que, ouvindo isso, os membros do Sinédrio se enfureceram e queriam matá-los. O clima pesou. Eles estavam a um passo de sentenciar todos os apóstolos à morte. E é aí, meu parceiro, que o nosso herói entra em cena. Gamaliel, o mestre respeitado, se levantou no meio daquela confusão. Pediu para levarem os apóstolos para fora por um instante e deu o conselho mais sábio e prudente daquele dia. Imagina uma reunião de investidores de um grande fundo. Aparece um empreendedor com uma startup nova, uma ideia meio maluca que ninguém entende direito. A maioria dos investidores mais velhos e conservadores grita: isso é loucura! Esse cara vai quebrar! Vamos acabar com essa empresa antes que ela comece? Eles querem destruir a startup por medo do desconhecido. Mas aí, o investidor mais experiente e respeitado de todos, o Warren Buffett da reunião, se levanta e diz:
Calma, pessoal. Vamos pensar. A gente já viu outras startups aparecerem com ideias assim? Lembram daquela do Zé da esquina? Faliu em 6 meses? E a do fulano de tal? Sumiu do mapa. Se essa nova ideia for só mais uma invenção humana, ela vai quebrar sozinha? O próprio mercado vai eliminar ela? Mas e se não for? E se essa ideia for realmente genial, a próxima grande revolução? Se a gente lutar contra ela, a gente não vai só perder dinheiro, a gente vai ficar conhecido como os caras que tentaram parar o futuro. Moral da história: Gamaliel foi esse investidor anjo da sabedoria? Se liga no papo reto que ele mandou pro Sinédrio. Ele começou lembrando de uns messias fakes do passado. Há algum tempo, levantou-se um tal de Teudas que se achava o bam, e uns 400 caras seguiram ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e não deu em nada. Ele continuou. Depois dele, levantou-se Judas o Galileu nos dias do censo e levou um monte de gente com ele. Mas ele também morreu e a galera dele se espalhou. E aí ele chega com o conselho de milhão, a conclusão que salvou a pele dos apóstolos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Atos 5, 38, 39. Quebrada celestial de sabedoria! Isso aqui é ouro, anota aí. Gamaliel basicamente disse: galera, relaxa, vamos usar o teste do tempo. Se esse movimento de Jesus for só mais uma invenção de homens, ele vai desaparecer sozinho como todos os outros. Mas se for de Deus, não adianta a gente lutar contra. A gente não vai conseguir parar e ainda vamos correr o risco de estar comprando uma briga com o próprio Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? A Bíblia diz: e concordaram com ele. O conselho de Gamaliel foi tão sensato que acalmou os ânimos. Eles não mataram os apóstolos, apenas mandaram açoitá-los. Ainda eram violentos, né? Ordenaram de novo para eles não falarem no nome de Jesus e os soltaram. E os apóstolos saíram dali tristes? Que nada! Saíram regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E continuaram pregando sem parar. A gente não vê mais o Gamaliel na Bíblia depois disso. A tradição diz que ele até se converteu ao cristianismo mais tarde, mas isso não está na palavra. O que a gente sabe é que o legado dele foi gigante. Ele salvou a vida dos apóstolos naquele dia, permitindo que a igreja continuasse a crescer em Jerusalém. Ele nos deu um princípio de sabedoria atemporal. Não saia por aí lutando contra tudo que é novo ou diferente, especialmente em coisas de Deus. Observe, espere, analise. Se for de homem, vai cair. Se for de Deus, é melhor você se juntar a isso. E o mais doido de tudo, ele treinou o apóstolo Paulo. Ele deu a Paulo a melhor base teológica do Velho Testamento que alguém poderia ter. E essa base foi fundamental para que Paulo, depois de convertido, pudesse argumentar com os judeus, escrever suas cartas e construir a teologia cristã que a gente tem hoje. Deus usou até o conhecimento do professor fariseu para o bem do seu reino. E aí, minha galera, que história sinistra! Gamaliel não era um crente, mas foi um instrumento de Deus naquele momento crucial. Uma aula de como a prudência, a calma e a sabedoria podem valer mais do que a paixão cega e a raiva religiosa. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que o conselho de Gamaliel de esperar para ver te ensina sobre como lidar com novos movimentos ou ideias que aparecem hoje em dia? E a ironia de ele ter treinado o maior apóstolo de todos te mostra como Deus usa tudo e todos nos seus planos? Solta o verbo nos comentários. E se essa história te deu uma nova visão sobre sabedoria, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto! Paz!